Olá, começa agora o Alba Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Dr. Carlos Eduardo Sodré, ele que é subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia e membro do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado, Luana. É uma honra comparecer a esse programa da TV Assembleia, da TV Legislativa, da TV Assembleia do Estado da Bahia, que eu vi nascer e acompanho os seus passos e sei também do grande êxito que isso vai redundar em benefício da própria comunicação baiana. Muito obrigada. A administração penitenciária é parte integrante do processo da execução da pena na adoção de medidas para garantir a segurança das pessoas privadas de liberdade e assisti-las com ações de saúde, oferta de trabalho, profissionalização e educação. Essas medidas são originárias da aplicação da Lei de Execução Penal e constituem a base da política penitenciária, marcada pelo respeito à dignidade do homem, seus direitos individuais e coletivos e a crença no potencial de aperfeiçoamento do ser humano. O que é que tem sido feito? A gente falou um conceito, né? E agora eu queria saber o que é que tem sido feito nesse sentido, tanto no âmbito nacional quanto aqui de forma local, já que o senhor faz parte do Conselho Nacional de Políticas Criminais, né, e Penitenciárias. Então eu queria que o senhor fizesse esse panorama de que ações têm sido feitas no sentido de garantir esses direitos que a gente falou aqui na abertura. Bem, eu acho que vem de longo tempo o esforço que se realiza, que todos realizam, em gestões de várias influências, em épocas diferentes, em torno da questão prisional e particularmente de redor dos sistemas penitenciários estaduais do Brasil e do próprio sistema penitenciário nacional. Há contribuições muito interessantes que foram recolhidas ao longo do tempo, outras ineficazes, porque não foram capazes de enfrentar o crescimento, seja da violência, o aumento dos índices de criminalidade em tantas oportunidades. E, ao longo desse tempo, esse crescimento vem sendo muito maior do que as possibilidades que os governos têm para enfrentar as dificuldades. Mas a gente encontra, ao longo desse tempo, pessoas abnegadas. Eu hoje, até por conta dessa presença no plano nacional, como conselheiro do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, eu vejo quanta gente acorda e até dorme pouco pensando em como melhorar esse sistema. Agora mesmo o Conselho recomendou um plano nacional ao Ministério da Justiça, que está sendo objeto de análise e debate como contribuição para encaminhamento ao Legislativo e para a fixação das linhas, digamos assim, das traças e fronteiras e traços lindeiros dessa política no enfrentamento da criminalidade, no enfrentamento da insegurança, que constitui para a população hoje até levá-la, às vezes, a estado de torpor. E as queixas, os fatos às vezes escabrosos, vão acontecendo e vão deixando a população cada vez mais acuada, né? Esse assunto, embora tenha um impacto enorme na vida da população, termina sendo um assunto distante, porque a gente até não tem muitas informações a respeito do sistema. E a gente ouve muito, né? O sistema penitenciário do Brasil é falido, está afadado aí ao fracasso. Como avaliar isso? É um momento de transição? A gente já vive essa transição? Olha, eu diria que em caráter permanente, esforços vêm sendo feitos. Às vezes não no tamanho, não na dimensão, não na qualidade das providências como deveriam ser para esse enfrentamento. Mas eu digo, por exemplo, uma coisa que me parece muito importante. Tem se avançado bastante, não é? Tem se avançado bastante. Aqui na Bahia, por exemplo, o Pacto pela Vida é reunido não órgãos de governo, mas poderes do Estado. Foi uma providência muito importante do governo do Estado nos últimos anos, que implicou na concatenação das forças do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos organismos vinculados à segurança pública, para poder encarar e, de forma, digamos assim, integrada, fazer esse enfrentamento. E é assim que vai acontecendo em muitos estados.
É claro que o crime cada vez se sofistica mais, se instrumentaliza mais. Se sabe, por exemplo, que as facções criminosas, por exemplo, elas dispõem às vezes de equipamentos, de armamentos, que são muito mais eficazes do que aqueles de que dispõe a própria polícia. Mas se tem enfrentado, se tem investido. Isso é importante notar. Agora, nós ainda temos, assim, um desvão muito grande. Você passa de 300 mil o número de vagas existentes, mas passa de 800 mil o número de detentos que você precisa acolher. Eu diria que o Estado da Bahia é, nesse momento, um Estado que está numa posição privilegiada, apesar de todas as suas dificuldades ainda compreensíveis, mas os esforços têm sido feitos. Essa população de 800 mil pessoas encarceradas, a gente está falando do Brasil. Nacional, evidentemente. E na Bahia, a gente tem, qual é essa população? Nós, na Bahia, nós temos, e é uma coisa que merece até um enfoque particularizado, porque você não pode contar apenas aqueles que estão encarcerados, mas é preciso também você contar aqueles que estão cumprindo pena sem encarceramento, porque é um percentual muito interessante de se observar. Digamos assim, que você tenha hoje 15 mil e fração, e varia todo dia, né? Com os que saem, com os que entram. Digamos, se você tivesse um número como 16 mil, você teria vagas para atender a cerca de 80% disso, e você tem projetos que a Secretaria está cuidando de implementar, não é, através do trabalho que, sob a liderança do secretário Nestor Duarte, e cumprindo as determinações inspiradas pelo programa do governador do Estado, do Rui Costa, nós temos avançado muito. Mas eu diria que o programa de penas e medidas alternativas, esse é um programa extraordinário, porque nós temos por volta de 7 mil cumpridores de penas que estão condenados cumprindo penas sem estar encarcerados. São aqueles crimes ou são aqueles pecados criminais cometidos e que foram objeto de penas inferiores a 4 anos e que estão prestando serviços comunitários ou coisa parecida sob acompanhamento da Secretaria através de instituições e que custam à Secretaria algo por pouco mais de R$50 per capita, quando um preso custa mais um pouco que R$2.800 mês, e também a taxa de reincidência de alguém que está no programa de penas e medidas alternativas não chega a 1,5%. Não chega a 1,5%. Essas penas Enquanto alternativas... que os apenados comuns, às vezes, reincidem e voltam numa taxa superior a 70%, 75%. Que tipo de crimes, para a gente usar exemplos, em relação a penas alternativas? São esses crimes menores, crimes de rixa, crimes de digamos assim, de cheque sem fundo, né? Reincidência na prática de delitos considerados como de menor potencial ofensivo, e não são poucos, são muitos. Esses crimes, essas infrações, permitem que essas pessoas cumpram sem ser recolhidas, que é algo muito interessante. Primeiro, porque não sobrecarrega mais o sistema prisional na ocupação das vagas. Em segundo lugar, porque tem um custo muito mais barato. Em terceiro lugar, porque permite que eles possam se arrepender de suas práticas delituosas e voltarem para a sociedade com um certo alívio de poder se reincorporar, de ter a sua reinserção, sem precisar passar por um aprendizado, às vezes de crime, que são verdadeiras academias em que forças organizadas estão dentro dos presídios, impõem aos que ali estão, mesmo que eles não estejam vinculados a qualquer facção. E para os encarcerados, que tipo de programa de ressocialização está em prática nesse momento? A Secretaria desenvolve um programa de ressocialização muito importante. Nós temos cerca de perto de 6 mil apenados que estão
desenvolvendo programas de ressocialização, estão no aprendizado de profissões, estudando, e nesse labor que fazem, eles aproveitam aquilo que a própria legislação penal permite no campo da execução penal, em que 3 dias trabalhados implica na remissão de um dia da pena. Isso é algo extremamente importante. Existiam aquelas oficinas de costurar a bola, isso ainda existe dentro dos presídios na Bahia? Aí, aquilo ainda tem nos vários presídios do Brasil, mas numa escala cada vez menor. E que tipo de trabalho gera essa redução de pena? Você tem qualquer trabalho que assim seja considerado, e a Secretaria mantém um programa, faz chamamento público para empresas interessadas. Essas empresas pagam o equivalente a um salário. Esse salário, sobre ele, não incide obrigações sociais para as empresas que ficam liberadas Isentas, dessa né? obrigação. E o produto desse recurso, ele é encaminhado parte para a família do preso por indicação dele próprio, e uma outra parte é para um fundo de pecúlio, que fica à disposição dele para, com o alvará de soltura, quando termina o cumprimento da pena, ele poder recolher aquele recurso para um reinício de vida. Tá, Joia. A gente vai falar daqui a pouquinho, eu queria tocar no assunto dessa questão do porte de celulares. Hoje em dia é tão difícil a gente pensar que é realmente proibido, que não tem o acesso disso nos presídios. Quando a gente fala assim, eu recebo ligação direto. A gente fala isso no Brasil, né? Eu recebo ligação direto de dentro de presídio, como se isso fosse uma coisa normal. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho. Nós estamos conversando com o doutor Carlos Eduardo Sodré, ele que é subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já. De volta com o nosso Alba Entrevista. Para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo o Dr. Carlos Eduardo Sodré. Ele é subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Eu falava de um assunto que, embora pareça natural aqui no Brasil, é polêmico, né? A gente quando fala assim, eu recebo ligação direto de dentro de presídio. Grupos organizados, como o senhor falava anteriormente, que estão instalados nesses lugares e que a gente vê que tem acesso à comunicação, a falar. É uma realidade isso. Como lidar com essa situação no país? Bem, eu vou lhe falar da complexidade do problema, por exemplo. E eu conheço muito de perto porque eu terminei tendo a oportunidade de interferir nisso em nível nacional lá no Conselho. Mas veja bem, normalmente quando você constrói um estabelecimento prisional numa cidade, é sempre a tendência que se faça isso longe do epicentro da cidade. E quero dizer assim, abrindo um parênteses, que as cidades normalmente reagem muito negativamente à construção de estabelecimentos prisionais. Posso comentar em outro momento, mas eu acho até que estão equivocadas. Mas quero dizer, por exemplo, que isso é sempre para longe. Só que o andamento do crescimento ou do inchaço urbano vai levando as residências, as populações para perto desses estabelecimentos. Muito bem, quando você providencia um bloqueamento de sinal de captação de sinal de celular, as populações do entorno, naturalmente, reagem de forma muito drástica, no sentido de não aceitar, porque isso fica fora, os tira da comunicação habitual, que é hoje uma coisa viciosa. Sim, né? Faz parte da nossa vida. Da vida de todo mundo. Aí o que ocorre? Os equipamentos para isso sempre foram muito caros. Muito caros. E às vezes com uma possibilidade de obsolescência em pouco tempo. Aí você investe um dinheiro e daqui a pouco o equipamento não serve mais. Você vai ter que tomar uma outra medida Quando esse porque a assunto população estava sendo reclama. discutido, e o Estado da Bahia, e na época o secretário Nestor Duarte à frente disso, a Assembleia aprovou,
fez uma lei, outros estados fizeram também, e quando foi feito, contra a lei de Goiás, entraram buscando a decretação da inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e foi decretada a inconstitucionalidade dessas leis estaduais por entender que a prerrogativa de concessão do sinal de televisão era do governo federal e, portanto, os estados não podiam legislar sobre a matéria. Até aí, tudo bem. Lá no Conselho, eu propus que se estabelecesse, já que é uma concessão pública, uma cláusula nos contratos obrigando cada operadora a colocar um dispositivo que bloqueasse para o estabelecimento sem precisar afetar a população do entorno. E isso foi dinamizado. O ministro Torquato Jardim, na época, tomou muito interesse no assunto, isso ainda foi no governo anterior, no governo Temer, e isso andou bastante no Senado, foi aprovado, e por uma pequena coisa que tinha sido discrepante da decisão da Câmara, o assunto voltou. Na verdade, a questão do celular é uma coisa muito grave. Eu vejo, por exemplo, tanto o meu secretário, eu, os dirigentes da secretaria, nós entramos nos presídios e deixamos nosso celular do lado de fora, para dar um exemplo. Mas a gente não pode ter certeza de que isso acontece com essa mesma rigidez que nós imprimimos. E aí veja uma coisa que acontece. Eu sou advogado, tenho honra em ser advogado, mas fico muito triste quando a gente vê que advogado leva chip de telefone dentro de Bíblia, etc. Tal, como já aconteceu de ter flagrante desse tipo. Agora, drone para jogar em cima do pátio de um presídio, já aconteceu com centenas de chips, de alguém ser preso com capacidade de remontar um aparelho celular que foi levado aos pedaços por cada visitante, às vezes das visitas íntimas. É um controle para isso extremamente difícil. Nós temos tomado as providências. Esse ano a Secretaria, o próprio governo federal, através da várias secretarias, com o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, tem investido bastante em equipamentos para poder exatamente frustrar essas tentativas, mas ainda é um problema que não só nos ameaça, mas também, além de tudo, nos incomoda, nos vulnerabiliza e nos constrange. Essa é uma grande verdade. Com certeza. É um problema ainda por solucionar, porque os grupos organizados têm sido muito atuantes. Eficientíssimos, infelizmente, naquilo que eles se propõem, né? E para falar um pouco também, voltando ao assunto da ressocialização, da importância dos programas de ressocialização. A gente sabe do problema. Inclusive, parte da sociedade, fazendo um parênteses aqui também, parte da sociedade fica indignada quando ouve um político dizer vamos construir mais penitenciárias, mais presídios, porque se prega, né, de um lado que a gente precisa investir em educação. E nesse caminho que o senhor está aí, o senhor tem visto a mudança de algo nesse sentido para que a gente, em vez de pensar na punição, na pena, no sistema, né, no sistema prisional propriamente, a gente consiga reduzir essa população, investindo no que de fato poderia oferecer mais oportunidades lá, desde que a gente tenha as crianças e que eles se tornem adolescentes que não se envolvam na criminalidade? Olha, eu sou um homem esperançoso. A minha vida é feita de esperança. E a esperança me conduziu, o meu otimismo, nunca exagerado, sempre sonhei com os pés no chão, sempre me conduziu para adiante. E eu considero que já cheguei a um ponto que eu cheguei mais adiante do que eu pudesse merecer a Deus. Mas eu quero dizer que foi essa minha esperança, às vezes com uma certa utopia, que me fez muitas vezes ser um Dom Quixote na eterna luta contra os moinhos de vento. E às vezes a gente não entende por que determinadas coisas devem ser perseguidas, ou porque determinadas coisas em que a gente acredita não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Esse discurso atemporal, esse discurso secular ou multissecular, de que é na educação que está a raiz dos males ou a possibilidade do bem, é um discurso antigo que sempre vai precisar ser, digamos assim, não só revisitado, mas, sobretudo, reproclamado. E aí digo para você o seguinte, gente, tem 3 vertentes no problema. Um é esse que tem que se cuidar cotidianamente. Educação nunca vai fazer mal a quantidade de educação que você produza, quanto mais, melhor. E quanto mais ainda sai a pouco.
A verdade é essa, com o déficit. A gente sabe das mãos que seguraram a educação na vida desse país, para que as pessoas não pudessem aprender, se educar, se ilustrar para ir para frente, que determinadas categorias sociais ou econômicas sempre quiseram fazer o seu domínio em cima, escravização em cima exatamente da falta de cultura, da falta de conhecimento daqueles que não tiveram acesso à educação. Mas, por outro lado, você tem um dilema também. Construir ou não construir presídios? É para ir bem, o discurso de não construir, quando você tem 300 mil, vamos dizer em números redondos, 300 mil presos, e você tem 800 mil presos, e só tem vaga para 300 mil, você não construir nada, isso aí vai ser o discurso para dizer que não tem onde botar. E até não tem onde botar mesmo. Às vezes tem cela que cabe 5, que tem 50. E aí vem o discurso dos direitos humanos, com muita razão, da dignidade da pessoa humana, com muita razão. Tudo isso é puxado e colocado no mesmo tacho, da mesma, vamos dizer assim, da mesma fervura. A segunda questão é se você constrói, por um lado, isso, mas cuida da educação, e se você procura fazer com que a legislação seja de tal forma, uma legislação voltada no campo da execução penal, para botar um pouco as coisas em seus lugares. É possível que tenha nos presídios ainda alguém que até já terminou de cumprir a pena e não sabe, e não tem mais advogado, não tem família, porque a primeira coisa que o preso perde é a família. Então, quando ele destina uma parte do salário do que ele ganha quando trabalha na ressocialização para a família, é importante. Porque a grande verdade, não vamos esconder isso debaixo do tapete, é que muito ocorre que quando o preso é recolhido, ele deixa a família abandonada, a mulher vai às vezes procurar um outro parceiro, até por uma questão de sua sobrevivência econômica, a filha muito cedo já está aí à mercê, né, dessa atração do lado, digamos assim, terrível da sociedade, que manipula as pessoas como se fossem, como coisificando-as, e do outro lado, exatamente a questão do jovem que é utilizado, é atraído para os pequenos pecados da vida social que estão capitulados na lei como crime, como forma de sobrevivência. Isso tudo não é uma coisa fácil. Quando eu ouço discursos, e na teoria tudo é muito bonito, né? É bonito, se a gente não procura conciliar isso com a prática. É esse tipo de debate que nós estamos procurando ter lá em cima. Essa semana mesmo eu estou agora participando de eventos fora da Bahia dessa discussão. Né? A questão, por exemplo, que eu falava, da construção de presídios, nós ficamos vários meses, vários anos, cerca de 9, 10 anos, com engessamento na construção. Por quê? Porque inventaram de fazer uma resolução no Conselho, pregando medidas e condições construtivas numa realidade absolutamente diferente, porque programaram coisas para a Finlândia, para a Noruega, países que estão fechando os estabelecimentos prisionais por falta de ter que empreender. Aqui exatamente o oposto. Contrário. Precisa exatamente, às vezes, se criar condições para ter... As prisões precisam ser humanizadas. Né? Precisa ser humanizada. A ressocialização é algo que eu quero destacar aqui. Sempre foi na Bahia trabalho digamos assim, da pastoral carcerária, de igrejas evangélicas, de centros espíritas, de instituições beneméritas. Nunca foi a política de Estado. Faço justiça ao governador Wagner quando criou a secretaria, porque criou para a administração prisional e para a ressocialização, que o secretário Nestor sempre chama de palavra mágica, como algo que você pode tentar dar ao preso, não só a ocupação da sua mente, mas a oportunidade dele, se não sair melhorado, pelo menos piorado ele não seja, e possa levar para a vida, na sua reinserção na sociedade, algumas condições para novo enfrentamento de novos desafios humanos e sociais. É isso aí. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Sodré. Ele é chefe de gabinete e subsecretário da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Daqui a pouquinho tem as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, é rapidinho. O Alba Entrevista volta já.
De volta com o Alba Entrevista, hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Sodré, ele que é subsecretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia e também membro do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Conselho esse que fiscaliza, que propõe diretrizes da política criminal em todo o Brasil. E que a gente falava aí um pouco dessas ações. Eu tenho aqui algumas atividades que são emissão de pareceres sobre indulto e comutação de pena, inspeção dos estabelecimentos e serviços penais, apresentação de proposições. Esse trabalho do Conselho, ele é atuante? O Conselho, em todos os estados do Brasil, ele consegue fiscalizar, propor? Como é que tem sido isso? Bom, o Conselho tem um papel de assessoramento do Poder Executivo Federal na propositura de tudo em torno desses assuntos e de validar determinadas normas para a decisão presidencial, por exemplo, não é? E também para encaminhamento ao Poder Legislativo. Não é? E a fiscalização é feita por via de inspeções, que apontam, às vezes, ali uma deficiência aqui e acolá. Houve as instâncias sociais e oficiais. Há pouco tempo mesmo eu fui a Goiás, nos reunimos lá com representantes de todos os setores, inclusive do Poder Judiciário, e fizemos um relatório. E o Conselho encaminha providências, recomendações à Assembleia, ao governador, ao Congresso, enfim, ao Ministério da Justiça, à Polícia, etc. E agora fiz também a inspeção de Santa Catarina. Fizemos recomendações. O caso de Santa Catarina é um caso exatamente muito interessante, porque é para ser mostrado em aula prática como um sistema extremamente qualificado, operacionalmente eficiente, eficaz, com um nível de gente que o opera com alta qualificação. É algo assim para ser mostrado como exemplo. Nós, aqui na Bahia, somos uma secretaria de 8 anos. É claro que já se fazia trabalhos na área prisional há mais tempo, não é? No tempo da Secretaria de Justiça, etc. E tal. Mas foi na hora que o governador resolveu transformar a secretaria, uma superintendência penal, em uma secretaria, que abriam-se novos espaços e pôde-se fazer uma modelagem administrativa que permitiu avanços em vários setores. Na questão, por exemplo, de vagas prisionais, eu gostaria de chamar a atenção. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, e você aprendeu isso provavelmente na escola, e eu também, embora não sejamos contemporâneos, mas sempre se ouviu dizer que os portugueses já trouxeram ladrões, degradados, etc., para cumprir pena no Brasil, como se fosse um desterro de Portugal. E aqui foram construídos fortes e fortificações para abrigar essas pessoas. Daquele momento até o governo Paulo Souto, foram construídas 6.300 vagas em 500 anos. O governo Wagner, o governo Rui Costa, construiu em 5 anos 7.400 vagas. Não é? Com novas unidades prisionais? Novas, absolutamente modernas e modernizadoras. E isso coloca a Bahia no estado que vai ser o primeiro do Brasil a zerar o déficit prisional. Esse é um dado que eu proclamo com a certeza de que vai acontecer, porque eu sei das providências que o secretário Nestor Duarte e a equipe estão diligenciando para transformar em realidade nesses próximos meses que vêm aí pela frente. Embora ainda tenhamos uma população maior do que nossa capacidade, é isso? Ainda um pouco maior. Mas, se você comparar isso com estados por aí, como são Pernambuco, por exemplo, são 30 mil presos para 12 mil vagas. Então, se nós temos, por exemplo, 14 mil vagas, em números redondos, para 16 mil e poucos, significa que você tem um déficit de 2 mil e poucos. A construção de 2 ou 3 estabelecimentos será suficiente. Nós já temos 1.066 prontos, que são Brumado e IEC, que estão sem ser operados, porque, infelizmente, um erro judicial, de decisão judicial, fez com que nós ficássemos quase 3 anos com os presídios prontos, sem poder operar. Sem poder operar, com 1.066 vagas. E acho que a sociedade, que cobra muito no setor, deveria ter gritado
para fazer coro conosco, porque isso é uma aberração. Eu acho até que é uma falta de respeito à sociedade isso. Eu, como repórter, por muito tempo andei nas delegacias fazendo cobertura dessa parte policial e nas delegacias, nas carceragens que seriam temporárias, a gente via ali muita gente presa. Essa é uma realidade que ainda, por exemplo, em Salvador ainda é assim? Não. Toda a região metropolitana de Salvador não tem mais presos em carcerais. O oeste da Bahia todo não tem mais presos em carcerais policiais e algumas outras regiões. Nós recebemos com 6.000 presos e reduzimos a 2.000, que agora já devem ser menos, ou pode ser um pouco mais, porque essa variação, essa flutuação é do cotidiano, né, da realidade desse tipo de coisa, mas eu diria que daqui a pouco nós estamos com tudo isso, não só equacionado, que já está equacionado, mas eu digo resolvido. Doutor, nós temos as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, né? Porque aqui a gente pode dar voz, né, às pessoas que estão em casa. Essas perguntas foram enviadas pelo nosso e-mail, tvalba@fpjba.org.br. Eu vou começar com a pergunta do Antônio Felipe. Ele pergunta qual o papel da sociedade na ressocialização dos detentos. Quer dizer, não só da secretaria, mas o papel da sociedade. Bem, eu vou dizer algo, Antônio Felipe, que vale para todos nós. Nós precisamos ter um olhar e uma atitude um pouco assim mais generosa de relação a isso. Primeiro é preciso entender que o cárcere é um campo de dores e não é fácil para quem ali está. Não é fácil para quem lida com essa realidade. Não é fácil para nós dirigentes quando nos defrontamos com dificuldades e problemas e que às vezes somos não temos capacidade operacional e objetiva de recursos para enfrentar. Mas a sociedade pode ajudar muito. Ela ajuda através das instituições e as pessoas formadoras de opinião, como você, Antônio Felipe, podem ajudar exatamente levando às instituições a sua ajuda, a sua presença e o seu apoio. E às vezes a gente perpetua esse preconceito e amplia, né? Não só a pessoa sofre preconceito, mas a família, uma esposa que procura um emprego, um filho e que às vezes não consegue por ter uma relação com alguém que está detento, que está preso, momentaneamente preso e que nem por isso deixa de ter valor, né? Essas desditas, eu costumo situá-las no elenco das contingências inelutáveis do viver. É próprio da falta de, digamos assim, de perfeição do ser humano. Indesejável. A gente deseja uma sociedade que haja dentro dos cânones, dos princípios cristãos, da legalidade, de tudo isso que é benfazejo. Mas nem sempre as coisas acontecem assim. É verdade. Agora a pergunta do Roberto Nunes, ele é de Águas Claras, aqui em Salvador. Quais os crimes que se encaixam em penas alternativas? O rol é muito grande. Há uma lei específica no campo da execução penal que lista todas essas, digamos, essas infrações. É um elenco extensíssimo, mas são crimes pequenos que a própria condenação, ao ser menor que 4 anos, oportuniza que a gente realize o trabalho e fazemos com penas alternativas. Já a Laís Silva, do bairro do Itaigara, ela quer saber como os empresários da iniciativa privada podem participar dos programas de ressocialização de detentos. Olha, eu tenho muito apreço pelos empresários, né? Eu acho, por exemplo, que o meu secretário tem um bom diálogo com eles. Mas eu vejo, por exemplo, em outros estados, muito mais desejo de participar do que vejo aqui. Eu gostaria que mais empresários se somassem aos que já ajudam, para que a gente pudesse estabelecer essa aliança, não é? Essa aliança operacional para oportunizar aos apenados exatamente as condições de aprender e praticar e também produzir algo que não só gera um produto que serve à atividade comercial, mas que também exerce uma pedagogia humana, moral, extraordinária para o próprio preso. Há boas experiências em relação a isso? Muitas. São grandes os exemplos, são recorrentes e a gente tem muitos exemplos que, se você fizer uma pesquisa junto aos setores que cuidam disso, você vai ver que nós temos motivo para algumas alegrias. Eu não acho que a nossa ressocialização
esteja na altura, no limite, no padrão do que precisaria estar. Acho que podemos avançar muito ainda e certamente avançará. Não é por falta de apoio, nem do governador, nem do secretário, mas é por falta, às vezes, da gente ter as condições outras necessárias para que isso avance quanto satisfatoriamente podemos avançar. Existe um programa de cotas para isso? E já implantado ou não? Você diz cotas em que termos? Em cotas para egressos do sistema. Veja bem, não, existe a condição em que o egresso, em que o apenado pode participar. Por exemplo, do regime fechado não pode, mas do regime semiaberto pode. E por aí lá vai. Deve ter alguma isenção, em função da né? escala Tem isenções da para progressão. A empresa que acolhe A empresa ou que... tem isenção dos custos sociais, não é? Pagando um salário que é, como eu disse, distribuído daquela forma. Parte encaminhada por autorização do peso. Tem um fundo, tem uma junta que administra isso na secretaria. O diretor-geral é o diretor executivo dessa junta de administração do fundo e que coloca num pecúlio aquele valor equivalente a 1/4 do produto da remuneração para efeito de que ele possa dispor quando da sua libertação. A última pergunta agora para a gente encerrar é da Lilian Veiga, do Costa Azul. Quais os desafios enfrentados para a implantação da ressocialização? É uma pergunta bem ampla, né? Claro, mas eu diria, há pouco, por exemplo, eu disse, eu gostaria de que a gente encontrasse muito mais apoio ainda no seio do empresariado, né? Eu gostaria. E que os próprios estabelecimentos penais hoje, nessa arquitetura penal nova, dê condições. A gente, inclusive, chegou a pensar em fazer um grande estabelecimento próximo à Feira de Santana, um grande estabelecimento em regime de PPP, mas infelizmente ainda não se pôde avançar nisso. Seria algo para 3.000 vagas e um projeto grandioso do secretário Nestor Duarte e que eu espero que ele possa realizar ainda na sua gestão, na gestão do atual governador. Doutor Carlos, muito obrigada por vir até a TV Alba. Parabéns pelo trabalho que realiza, por essa luta, essa labuta de tantos anos nessa área. É uma área difícil, nervosa, a gente sabe. Mas muito obrigada por vir até a TV Alba e prestar esses esclarecimentos para a nossa população. Minha querida Luana, eu quero lhe dizer que fiquei muito feliz, muito honrado de vir aqui trazer esses esclarecimentos. Tem sido uma honra para mim trabalhar ao lado do Nestor Duarte. Tem sido uma honra servir ao governo Wagner, agora ao governo Rui, nesse particular, de um trabalho de muita seriedade que mudou a face da questão penitenciária na Bahia. Não é? Ainda temos muitos senões a corrigir, dificuldades a exorcizar, mas eu diria que a gente avançou extraordinariamente. Avançou muito. E isso é para quem, como eu, sabe que deixou sua advocacia há 8 anos, para entrar em algo que é uma porta muito larga quando a gente entra, é o fundo de uma agulha quando a gente quer sair. Não é? Eu deixei isso. Me licenciei como cônsul da Costa do Marfim, que sou da Bahia, e deixei atividades minhas particulares, como o doutor Nestor também tem sacrificado da sua vida tempo e momentos para exatamente dar isso, e outros companheiros que compõem uma grande equipe na secretaria, onde tem muita gente boa. Muita gente que merece aplauso pelo esforço e é esse time que tem procurado dar a esse setor uma grande contribuição. E no plano nacional eu me sinto muito honrado, porque sou um baiano lá e lá sempre levo a nossa contribuição. Eu, por exemplo, fui reconduzido agora, 15 dias atrás, tomei posse para um novo mandato. Mas eu posso dizer que a arquitetura penal que é engessada, por proposta minha, foi exatamente descontingenciada naqueles limites que não tinham cabimento para oportunizar o avanço na área da Constituição Penal, embora seja na ressocialização que eu aposto as fichas dos meus sonhos. Que bom. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e também compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.